Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar hoje com mais um capítulo do livro Ponto de Inflexão, escrito por nosso grande Flávio Augusto, aí que fala sobre a sua história, a sua biografia. Já falei nos capítulos anteriores, nós vamos dar continuidade aqui então para nós refletirmos como nós tomarmos decisões mais assertivas em nossas vidas e de que forma nós podemos fazer e agir para que nós possamos alcançar os nossos objetivos com mais facilidade e romper os nossos obstáculos de maneira mais leve. E sempre, como prometi, trazendo aí partes das Escrituras, também da Bíblia, um livro escrito há mais de 2000 anos, um livro de sabedoria milenar que nos dá a entender que este livro ele é um livro profético e que valida aí todas as suas palavras e histórias escritas por ele, ok? Dito isto, vamos começar aqui. Uma pergunta importante: por que é fundamental identificarmos que estamos diante de um ponto de inflexão? Voltando ao parágrafo, fica fácil perceber a inversão da concavidade da curva. O ponto de inflexão está localizado exatamente onde essas concavidades mudam de direção. Dito isso, vocês podem buscar aí o que é um ponto de inflexão em um desenho geométrico de uma concavidade para vocês entenderem aqui o que eu estou explicando, tá? Lendo aqui nesse livro. Agora, diante aqui do que ele fala, por que é fundamental identificarmos que estamos diante de um ponto de inflexão? Eu busquei um provérbio escrito nas Escrituras, que está lá em Provérbios capítulo 14, 15, que diz: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O que ele está dizendo aqui, baseado nas Escrituras, o que eu digo é exatamente o que ele está ressaltando: a prudência, a inteligência e a sabedoria de você analisar. Quando você estiver em um ponto de inflexão, eu também costumo dizer uma bifurcação, para você estudar qual é o melhor caminho que você deve seguir, ok? Dito isso, vamos continuar. Já na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos, justamente nos momentos decisivos, tirando nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nessa hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Em vez de assumirmos as rédeas de nossas vidas, optaremos por deixar a vida nos levar. Eu vou colocar aqui agora outra reflexão no que ele fala aqui, no problema de nós deixarmos a nossa vida no piloto automático. O que seria para mim, refletindo sobre isso daqui, o que é esse piloto automático? A nossa mente. Quando você está identificado com tudo aquilo que você aprendeu, ou com seus hábitos diários, com tudo aquilo que todo mundo costuma fazer, você não consegue ter uma análise minuciosa ou uma reflexão mais apurada daquilo que você quer decidir para a sua vida, de fato, olhando para um futuro mais distante daquilo que todos estão vivendo. Dito isso, de que forma nós podemos refletir e o que nos adverte a palavra de Deus pela Bíblia sobre isso daqui? Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 26, ele diz assim, ó, capítulo 16, ele diz assim, capítulo 5, versículo 16 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as consciências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que exatamente isso tem a ver com o que ele está falando? Tudo. Por quê? Quando você está somente andando pelos prazeres da carne, ou seja, do seu corpo, da satisfação ou dos desejos, da vontade de você satisfazer os seus desejos carnais momentâneos,
você deixa de fazer escolhas promissoras, ou seja, de protagonismo, que é o que ele diz aqui, são escolhas que vão te levar para um futuro muito melhor a longo prazo. Então, por isso é muito importante você refletir sobre todas as escolhas que você faz no momento presente. Tá, mas e o que está relacionado a andar em espírito com o que ele está falando? Quando você anda em espírito, você anda pela sua consciência e não pela sua mente. Eu costumo dizer que quando você anda pela sua mente, ele fala aqui no piloto automático. Eu chamo isso daqui do automaticamente, tá? O automaticamente é quando você está andando identificado pela sua mente. E quando você anda em espírito, você está andando no autoconsciente, você está andando pela sua consciência. Logo, um se opõe ao outro, porque a sua consciência diz que não é para você fazer isso. E se você fizer isso neste momento, você vai perder o que você está almejando no momento futuro. Então, este momento presente das concupiscências da carne, que é os desejos e os prazeres momentâneos, tirarão ou tiram o seu foco do alvo principal, que é o que você está mirando pela sua consciência. Ok? Eu não sei se eu fui bastante claro, mas se eu não fui, você pode colocar nos comentários abaixo aqui e nós nos aprofundaremos um pouco mais para frente dentro do assunto que você quiser, tanto pelas escrituras quanto pelo livro aqui, beleza? Então vamos lá. Por isso, diante das milhares de decisões que tomamos, é fundamental, quando estivermos diante de um ponto de inflexão, conseguirmos identificá-lo a fim de darmos a devida importância para esse momento. Olha o que ele fala aqui, dar a devida importância para esse momento e para tomarmos as melhores decisões. Quando você entra na sua consciência, você consegue fazer isso, mas fora da sua consciência você não consegue. Você precisa eliminar as distrações, que é os desejos ou as concupiscências da carne, com coragem e assertividade. Verdadeiramente nós precisamos ter coragem, não somente coragem, mas força para insistir e sermos diligentes, disciplinados naquilo que queremos. Continuando. Quando não sabemos identificar o ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficarmos para trás. Como perceber que estamos diante de um ponto de inflexão? Identificar um ponto de inflexão em nossa vida depois que ele ocorreu é muito fácil. O que seria de grande valia é saber identificá-lo no exato momento em que estivermos passando por ele. Dito isso daqui, eu vou parar de novo aqui para fazer uma outra reflexão, tá? Sobre essa parte de cima aqui, Quando não sabemos identificar o ponto de inflexão, corremos o risco de perder o bonde da vida e ficarmos para trás. Vamos ver o que diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 19, para nós termos um entendimento mais apurado aqui, tá? Então, eu sempre leio aqui o livro dele, busco na Escritura, porque a Escritura é um livro milenar, de grande sabedoria, que sempre instrui as pessoas e traz a sabedoria de você seguir por um caminho que você vai ter muito mais êxito e sucesso na sua vida. Então diz aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é o Senhor da sua vida? A nossa consciência. A própria Escritura diz, se a tua consciência não te acusa, maior é Deus, né? Então, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós sabemos que esse diabo aqui, ele é o acusador. Não tem ninguém que te acusa mais do que a sua própria mente e tudo aquilo que você aprendeu. Tanto é que as Escrituras diz que se não houvesse lei não haveria pecado, porque você não conheceria e não saberia o que é verdade e o que não é, o que é certo e o que é errado. Então, por isso você tem aí as acusações. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde são os lugares celestiais? Os lugares celestiais somos nós, porque a própria Escritura diz, vós sois o templo do Espírito Santo e a casa do Deus vivente. Em Atos também diz, porque nele vivemos e nele nos movemos. Então nós somos os lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então percebe aqui, quando você está cingido os seus lombos da verdade e com a couraça da justiça, ou seja, você sabe o que é justo e o que é verdadeiro, o que pode e o que não pode, onde te leva para o bem, onde te leva para o mal, você está aí em espírito e você está revestido de toda a armadura de Deus. Por que eu estou lendo o livro dessa forma e escolhi este homem aqui, esse camarada aqui, o Flávio Augusto? Porque ele é um personagem neste livro aqui que eu vejo muito nele das características das escrituras. Por mais que talvez eu acredito que ele conheça, mas suponhamos que ele não conheça a Bíblia ou ele não tenha seguido, ele tem as características das escrituras nele e ele é bastante diligente no que se diz seguir o que é verdadeiro, o que é justo, o que é bom e o que é reto, e por isso ele prosperou. Agora, esse livro aqui, a Bíblia, ele não tem nada a ver com o que muitos líderes religiosos pregam, que ele é um livro religioso ou que só a igreja pode usar. Não, ele é um livro milenar de instrução para o ser humano, como se fosse uma bússola, um mapa do ser humano para ele seguir a sua vida e ser próspero grandemente. Tanto que se você for buscar nas escrituras, você não vai ouvir falar que Abrão, quando Deus o chamou, ele era religioso, ou quando Deus chamou Noé para o salvar do dilúvio que ia cair, não fala que Noé pertencia a nenhum tipo de religião, simplesmente Deus o chama e fala: tenho-te visto que tu és justo e reto. Então Deus aqui ele contempla o que? A justiça e a retidão do homem. E tudo que está escrito neste livro aqui é para os homens que estão se desviando do caminho tornarem a voltar para o caminho direito e reto, para então eles prosperarem em suas vidas e tirarem as maldições, ou seja, tudo aquilo que te desvia do caminho que vai te levar para o sucesso, vai te levar para a prosperidade, para uma abundância de vida. Então, de novo, eu escolhi esse homem porque ele é um homem que prosperou grandemente em sua vida, ele é um exemplo de vida viva. Tá? Ele está vivo, ele é um cara que tem um exemplo vivo de vida, não somente de prosperidade, abundância de vida, como de família, de caráter, de valor. É um personagem realmente que vale a pena fazer a leitura e trazer aqui a base, os fundamentos das escrituras, ok? Continuando, nessa parte aqui que diz, o que seria de grande valia saber identificar no exato momento em que estivermos passando por ele. Eu li aqui o capítulo 5 de Efésios, né? Também, deixa eu ver aqui, capítulo 5 de Efésios, ele diz aqui, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Então ele ainda exorta aqui no capítulo 5:15 de Salmo de Efésios para nós andarmos como sábios, não como nércios, ou seja, aqueles que não dão importância para nada na vida. Andamos como sábio é você olhando atentamente para tudo, sendo diligente. Aí ele diz no versículo 16, remindo o tempo porquanto os dias são maus. Remir o tempo é você fazer o quê? Buscar a sabedoria e a inteligência de modo que você não perca o tempo em que você está vivendo para realizar aquilo que você quer. Continuando, isso teria um valor imensurável. Ele continua aqui falando, realmente tem. Vou começar citando um momento de muitos conflitos pelo qual a maioria de nós já passou, o final do ensino médio, quando precisamos decidir em qual curso ou em qual faculdade entraremos. Adolescentes entram em depressão, têm crises de ansiedade, dúvidas e incertezas no momento em que tem que tomar uma decisão. Nessa hora, além das dúvidas naturais, sofrem pressão da família, amigos e sociedade. Um pai médico corre o risco de pressionar seu filho a ser médico para herdar o seu consultório quando o filho deseja ser arquiteto. Todos os dias, conflitos como esses acontecem exatamente nesse ponto de inflexão da vida de um adolescente. Agora presta atenção numa coisa, uma outra coisa que eu vou ressaltar. Talvez eu pare aqui por causa do tempo. Em Eclesiastes capítulo 12, as escrituras dizem assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vierem os dias maus, diga não tenho neles contentamento.
que a Escritura está dizendo disso? Lembra-te do teu Criador. Teu Criador é o Deus, o Todo-Poderoso, mas Ele habita também dentro de você, a sua consciência. Lembra-te da tua consciência, não fica andando no piloto automático, automaticamente através de tudo aquilo que você aprendeu, ou de que te ensinam, do que falam, o que todo mundo faz. Todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Não, entendeu? Lembra-te do teu Criador, pega a tua consciência, começa a entrar em comunhão com ela e saber o que exatamente vem de dentro de você, e não da sua mente, dos desejos do seu corpo, da sua carne, daquilo que você quer, dos impulsos emocionais. Quando você passa a fazer isso, você consegue ter mais controle sobre a sua vida, ser mais próspero e ter muito mais sucesso, êxito e resultado, e acaba tornando-se também uma referência, uma pessoa que brilha e seja exemplo para multidões de pessoas, como o caso aqui do Flávio Augusto. Agora aqui, em Lamentações, capítulo 3, versículo 27, ele também diz que é para nós suportarmos o jugo da mocidade, né? Ou seja, o que é esse jugo da mocidade aqui? Todos que já foram jovens, eu me considero um jovem ainda, né? Embora eu já tenha bastante, passei já dos 40, mas na juventude, nossa adrenalina, nossa testosterona tá lá em cima, a gente tá com bastante energia, muita energia, a gente precisa canalizar isso para algum lugar, e é essa hora aqui que as Escrituras, a sabedoria de Deus, ela vem e fala para nós, suporta o jugo da mocidade, entendeu? Versículo 27, diz assim, Lamentações capítulo 3, versículo 27, Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Por que que é bom? Porque quando você escolhe estudar, quando você escolhe se dedicar ao seu futuro, aquilo que você realmente quer para a sua vida, e você despreza, por exemplo, você deixa as festas de lado, as viagens, as brincadeiras, as diversões da mocidade, uma festa, um final de semana com colegas e etc, um videogame, para você estudar e você se dedicar àquilo que você quer, você está suportando o jugo da sua mocidade. Namoro, uma coisa bastante que tira muita sua energia, te desvia do seu foco de uma maneira muito forte, é também o namoro, né? Então, quando você suporta esse jugo e você canaliza essa energia para aquilo que você quer, você sai na frente de muita gente. Então você prospera muito mais rápido do que todas as pessoas que estão à sua volta, que não estão fazendo isso, não escolheram fazer esse tipo de coisa. Então eis aí o prêmio e a recompensa daqueles que optam por fazer esse tipo de escolha. Dito isso, desejo a todos vocês muita prosperidade, muita saúde, felicidade, alegria em suas vidas, e que vocês possam realmente viver e ter uma vida abundante. Até o próximo capítulo.